Salve galera, meu nome é Jonas Manuel, esse é mais um vídeo para minha coluna na Carta Capital e hoje a gente vai debater o que é terrorismo e fundamentalismo religioso. Veja, é muito comum nos debates sobre política internacional associar o tema do terrorismo ao fundamentalismo religioso, principalmente ao fundamentalismo islâmico. Então, vários pensadores, jornalistas, filósofos abordam como supostamente a religião islâmica teria uma propensão à violência e isso redunda numa política terrorista, sendo o caso mais famoso o atentado contra as Torres Gêmeas no World Trade Center. O que ninguém debate, porém, é, primeiro, a definição de terrorismo, o que é terrorismo e o que é o fundamentalismo e se ele tem alguma exclusividade, se, por exemplo, o islamismo é mais propenso ao fundamentalismo que outras expressões religiosas. Sobre o primeiro tema, o que é terrorismo? Se define o que é terrorismo de acordo com o poder político que tem a capacidade de etiquetar como terrorista uma ação e outra não. Então é fundamentalmente uma relação de poder que não tem nenhuma coerência teórica interna. Então note, o governo dos Estados Unidos jogou 2 bombas atômicas contra Hiroshima e Nagasaki, provocando o maior massacre no espaço-tempo na história da humanidade. Nunca antes, nem depois, tantos civis foram mortos num curto espaço de tempo. Isso não é considerado um ataque terrorista, embora a imensa maioria das vítimas das bombas atômicas fossem civis. Assim como também não é considerado atos de terrorismo, inclusive é tratado como se fosse brincadeira. Por exemplo, as mais de 600 tentativas de assassinato da CIA e o governo dos Estados Unidos contra Fidel Castro. Aliás, o próprio governo dos Estados Unidos afirma, com todas as letras, que eles querem a cabeça do Bashar al-Assad da Síria. Então note, não existe coerência. Basicamente, o que se define como terrorismo é qualquer ato de violência que não parta do poder político hegemônico. E a gente tem que debater historicamente por que a gente aceita essa qualificação. Por que o atentado no World Trade Center, condenável, é terrorista e os ataques diários com drones que os Estados Unidos fazem contra Iraque, Afeganistão, Síria não são considerados atos terroristas. Percebe? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a ideia de associar os muçulmanos necessariamente ao terrorismo, primeiro que não faz sentido lógico, né? Do ponto de vista histórico, todas as religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo, etc. e tal, tiveram expressões de violência e de fundamentalismo, de tal sorte que nos livros sagrados, nas práticas, nas instituições de cada religião, não existe nada em si que demonstre que a religião islâmica tem uma propensão maior à violência. O que acontece, na verdade, é que o Oriente Médio, que é uma região geográfica que concentra esse mundo islâmico muçulmano, é uma região historicamente agredida pelo colonialismo e imperialismo ocidental. E esses processos de agressão estimulam elementos de fechamento identitário da identidade do eu frente ao invasor estrangeiro. Então é muito comum, por exemplo, frente ao invasor ocidental, o cidadão do país invadido assumir uma postura de apego fechado, hermético à sua cultura, à sua religião, como forma de autoproteção e de rejeição ao invasor. Então, há uma relação dialética direta entre as constantes ações militares do Ocidente contra os países do Oriente Médio e o crescimento, o fortalecimento do fundamentalismo. Aliado a isso, os próprios governos laicos, modernizantes, mas que tinham projetos nacionalistas no campo econômico, como era o caso do Nasser no Egito, eles foram combatidos a partir do financiamento de grupos fundamentalistas pelo Ocidente. Vamos lembrar que o Osama Bin Laden ele era chamado de guerreiro da liberdade na época que o Talibã foi usado para combater a União Soviética, né? Tem aquela famosa capa do jornal que aparece Osama com o título, né? Guerreiro da Liberdade. O Talibã ele foi financiado, apoiado e armado pelas potências ocidentais, particularmente os Estados Unidos. Então,
o próprio Ocidente estimula a existência de grupos fundamentalistas, depois apaga essa história quando esses grupos fundamentalistas, por algum motivo, se voltam contra esse Ocidente e acusa a religião islâmica de ser intrinsecamente propensa à violência, desconsiderando todo o histórico da região e toda a política permanente de agressão e violência que existe contra, por exemplo, o Oriente Médio. Percebe como se faz uma operação do que o Domênico Losurdo chama de fuga da história. Você faz um ataque, uma demonização total da religião islâmica, não reconhecendo o próprio papel do Ocidente nesse fomento e fortalecimento do fundamentalismo. E os exemplos podem ser dados aos montes, né? Na própria guerra da Síria, o próprio Estado Islâmico, ele foi por muito tempo apoiado por várias potências, por vários governos ocidentais. Então essa ideia islamofóbica de pensar o islamismo como uma religião em si negativa, violenta, autoritária, fechada, ela não se sustenta com uma boa análise histórica. Por falar em análise histórica, como sempre, eu vou dar dicas de leitura. Hoje não vão ser 3 dicas, vão ser apenas 2. O primeiro livro, A Linguagem do Império, Léxicos da Ideologia Estadunidense, do Domênico Losurdo, filósofo que eu estou sempre aqui recomendando. O Domênico tem capítulos nesse livro que analisam especificamente cada um dos temas principais da linguagem política dos Estados Unidos. Tem um capítulo sobre terrorismo e um capítulo sobre fundamentalismo, que é muito bom. Eu recomendo muito vocês lerem. E um livro clássico, famosíssimo, que é O Orientalismo, do Edward Said, que o Said debate como se cria uma representação estereotipada, preconceituosa do Oriente a partir do Ocidente, que vale muito a pena para a gente pensar porque a gente tem uma visão tão negativa, por exemplo, do Oriente Médio. Então, recomendo muito essas 2 leituras e vamos sempre pensar no sentido histórico das categorias políticas que a gente usa. Um abraço e até a próxima.